Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de NX Manufacturing. Treinamento esse para quarto e quinto eixo, né? Nós estamos no módulo de quinto eixo. Finalizamos na aula anterior, onde estávamos trabalhando com a estratégia de Sequential Mill, e a partir de agora nós começamos a trabalhar então com as estratégias de Variable Contour e suas variações para a usinagem de quinto eixo. Tá? O Variable Contour nós já até utilizamos no módulo de quarto eixo, e algumas coisas nós vimos e vamos relembrar para o módulo de quinto eixo. Tá? Uma delas é o Projection Vector e o Two Axis. Nós vamos ter que rever aqui, porque nós agora entramos numa variação muito maior dessas opções, né? Tanto de Projection Vector quanto de Two Axis. Para a gente ver como é que funciona, eu criei aqui algumas estratégias. Eu vou começar com essa aqui, só para a gente dar uma analisada aqui. Ó. Bom, o que é o Projection Vector? O Projection Vector, pessoal, é usado para definir como os drive points vão ser projetados na superfície a ser usinada. Tá? Então, por que eu estou mostrando essas setas aqui? Para poder mostrar para vocês o que são os drive points. Então, vamos relembrar o que faz o Projection Vector. O Projection Vector é usado para definir como os drive points, que são esses pontinhos aí, os pontinhos onde a ferramenta vai seguir a direção de cada ponto desse. Então, para definir como os drive points serão projetados na superfície a ser usinada. Então, entenda o seguinte, eu tenho essa superfície aqui para ser usinada. Tá? Deixa eu dar um F5 aqui para limpar. Eu tenho essa superfície aqui para ser usinada. Tá? Para fazer essa usinagem, eu quero fazer, obviamente, em 5 eixos, porque ela é ondulada. Ó. Deixa eu mostrar aqui em Static Wireframe. Ela tem uma ondulação. Então, essa superfície, com certeza, nós conseguiríamos usinar ela tranquilamente em 3 eixos. Tá? Mas como ela tem essa ondulação, eu tenho uma máquina 5 eixos, eu quero fazer ela com um acabamento muito melhor, então eu vou usar os recursos de 5 eixos. Certo? Então, para usinar essa superfície aí, eu preciso entender o que é o Projection Vector. Tá? Então, mostrando aqui os drive points, certo? Percebam que cada drive desses, cada seta dessas tem uma direção, ó, tá? Então, esses drive points aí serão definidos pelo meu Projection Vector, tá? Dependendo das opções que eu selecionar aqui, ó, Projection Vector, eu tenho N opções, tá? Essas opções, elas também podem mudar de acordo com o Two Axis selecionado. Então, dependendo do Two Axis e também do Drive Método que eu selecionar, eu vou ter mais ou menos opções aqui para o Projection Vector, tá? O vetor de projeção. Então, isso aqui determina como os Drive Points serão projetados na superfície a ser usinada. Tá bom? Então, ao contrário, por exemplo, de ser projetado somente no sentido Z aqui, ele pode ser normal, ele pode ser através de um ponto ou para um ponto, enfim, tem várias opções aqui que eu posso estar utilizando, ok? Bom, Valdir, mas qual é a opção mais utilizada aqui? Eu costumo utilizar muito, pessoal, o Two Axis, tá? O Two Axis é uma opção que eu utilizo bastante, ou o Specify Vector, que aí eu vou especificar um vetor. Por que eu utilizo muito o Two Axis? Vamos lá. Depois do Projection Vector, nós temos aqui a opção Two Axis. O que é o Two Axis? O Two Axis, pessoal, define o posicionamento do eixo da ferramenta durante a usinagem de quarto e quinto eixo. Ele leva em consideração também, pessoal, o Drive Método selecionado. Então, da mesma forma que o Projection Vector, algumas opções podem surgir ou sumir dependendo do Drive Método, a mesma coisa ocorre aqui com o Two Axis. Dependendo do Drive Método que eu selecionar, eu tenho algumas opções que vão funcionar e outras que nem tanto, não vão dar quase nenhuma diferença ou nenhuma diferença. Tá? Ou pode também sumir aqui algumas opções. Inclusive, essa opção aqui do Two Axis, só ressaltando, né? O Projection Vector, então eu utilizo aqui a opção, o vetor Two Axis, porque aí eu defino, como vocês podem ver aqui, eu defino como é que eu quero o meu Two Axis. Então, o Two Axis ele vai definir para mim qual vai ser o posicionamento do eixo da ferramenta. Lembrem disso, tá? Two Axis, eixo da ferramenta. Como é que eu vou definir ele?
ele vai definir sempre o posicionamento da ferramenta durante a usinagem de quarto e quinto eixo, tá? Então, se eu estou permitindo ao NX calcular isso de forma dinâmica, de acordo com um ponto, uma linha, uma superfície, enfim, várias opções que eu tenho aqui, automaticamente eu transfiro esse posicionamento para o projection vector. Então, ele vai pegar o posicionamento do eixo da ferramenta, né? Então, se eu tiver uma inclinação aqui, por exemplo, ó, vamos colocar em wireframe, pronto. Se eu tiver, nesse caso aqui, ó, o posicionamento vai ser nesse sentido aqui, tá? Então, o NX detectou que no toolAxis, o posicionamento da ferramenta vai ficar, se for normal a face, né, a drive, a ferramenta vai ficar nesse sentido. Então, o projection vector vai projetar um drive point nesse sentido aqui também. Tá? Então, vai fazer a vinculação dos dois. Por isso que eu disse para vocês que eu uso muito a opção toolAxis, porque dentro do toolAxis eu tenho muitas outras formas de definir esse posicionamento. Ó, tá? Então, eu tenho muito mais formas do que o projection vector de definir o posicionamento do eixo da ferramenta. Consequentemente, eu transfiro esse posicionamento também para o projection vector. Tá? Mas nada me impede, obviamente, de utilizar aqui uma dessas opções. Inclusive, no toolAxis, dependendo da opção que eu selecionar aqui, por exemplo, uma aqui ó, é o Swerve Drive, que a gente já usou. O Swerve Drive nós utilizamos numa estratégia de quarto eixo. Então, para utilizar isso aqui, eu tenho que trocar isso aqui para Swerve Rolling, né? Faz a mudança do outro. E percebam que quando eu tenho aqui, por exemplo, Toward Point, aqui eu não tenho o Swerve Rolling, tá? Então, porque depende do que eu selecionei aqui. Tá ok? Deixa eu cancelar isso aqui. Eu tenho também Away From Point, que da mesma forma, Projection Vector, toolAxis, mas o toolAxis está definido através do Away From Point. Tá? Então, isso é importante vocês entenderem. O Projection Vector é quem determina o Drive Points, a projeção do Drive Points. E o toolAxis vai definir para nós o posicionamento do eixo da ferramenta quando está usinando em quarto e quinto eixo. Tá certo? Bom, então, algumas opções que eu já separei aqui para nós. Ó. Toward Point. Deixa eu só exibir aqui algumas opções que eu tenho. Ctrl Shift K. Olha só, eu tenho aqui esses pontos e esses dois aqui. Ó. Vou pegar esses pontinhos aí só, tá? Então, o que são essas opções Toward Point? Toward Point, eu vou selecionar ela e percebam que o ponto selecionado é aqui em cima, ó, tá? É esse pontinho aqui. Como é que funciona o Toward Point? Se a gente entrar aqui na simulação, olha só, vocês vão ver que a ferramenta, ó, ela tem uma inclinação que vai, o centro da ferramenta vai em direção ao ponto aqui, ó, tá? Então, o balanço da ferramenta, o posicionamento, a inclinação dela vai ser dada em relação a esse ponto focal, tá? Ele vai focar o balanço, a parte superior da ferramenta, nesse ponto aqui. Então, em toda a usinagem aqui, se a gente trocar para cá, ó, botar ele para cá e visualizar aqui de novo, ó, em qualquer posição que ela estiver na superfície, ela vai posicionar a ferramenta com o foco lá no pontinho. Tá? É como se fosse um ponto de fuga. Tá? Ele vai criar, em qualquer posição que a ferramenta esteja, ele vai criar um triângulo em relação ao ponto lá. Tá? Se a gente fechar aqui, ele vai formar um triângulo. Então, o foco da usinagem aqui é o ponto. Para que eu posso utilizar esse tipo de recurso? Nesse caso aqui, é um exemplo típico disso. Porque, olha só, eu não posso chegar com a ferramenta em 90 graus aqui, porque percebam que ela é curtinha, então eu vou acabar colidindo ela nas paredes, a parte que não tem corte, ó, o amarelinho é a parte de corte, então eu posso acabar colidindo essa ferramenta nas paredes. Tá? Se a gente inverter aqui também, ó, deixa eu colocar bem aqui pertinho, ó. Se a gente inverter, percebam que ela tem a mesma inclinação. Ó. É sempre, em qualquer uma das direções, o foco da ferramenta vai estar sempre voltado para o ponto lá. Ó. Então, percebam que ela tem a inclinação onde ela pega a área de corte lá embaixo, ó, o diâmetro dela lá na parede, mas aqui em cima ela não toca, ó, porque tem esse ângulo aí. Ok? Então, é uma estratégia bem interessante de utilizar, justamente para esse posicionamento aí. Ó.